Você já recebeu um milagre? Ou uma bênção? Muito bom, né? Mas o que você fez depois da bênção? Será que tudo isso só virou um sinônimo de conquista pessoal? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você tá ouvindo ao Pare e Escute, meu próprio podcast autoral, onde eu te lembro do que realmente importa em meio a tanto ruído que vemos atualmente. Talvez ele esteja falando com você. Só pare e escute. O episódio de hoje é mais simples. É só eu, a minha Bíblia e minha reflexão, sem muitos roteiros. Mas é uma mensagem muito importante. Mês passado eu estava fazendo um devocional e eu tive essa reflexão. E queria partilhar aqui com vocês. E esse devocional falava especificamente sobre o livro de Mateus. E vendo um panorama bem geral, o que mais me despertou curiosidade foi o capítulo 8. No capítulo 8 nós presenciamos os milagres que Jesus fez, como a cura do leproso, a cura do servo do centurião de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro e muitos outros milagres que se prolongam até o capítulo 10, mais ou menos. Essa parte chamou especialmente minha atenção. Claro, por causa dos milagres, dos sinais e das maravilhas, mas muito mais pelo que acontece depois e pelo propósito por trás desses sinais, dessas maravilhas e desses milagres. Jesus sempre, quando realizava um milagre, ele dava uma ordem a seguir. Isso nos revela que o milagre, que a bênção, não é o fim, não é a realização, não é o objetivo, e sim o começo. Quando o Senhor realiza esses sinais, é muito mais com um chamado à responsabilidade, uma revelação do próprio Deus, do que uma conquista pessoal. E o que nos é revelado aqui em Mateus 8 é muito importante para os tempos que vivemos atualmente, onde uma falsa teologia da prosperidade é pregada. Uma teologia que você usa de Deus para alcançar os seus objetivos, os seus milagres e as suas conquistas terrenas. Onde a bênção, o milagre, o sinal e a maravilha virou sinônimo de conquista pessoal, de status. E não é assim. Não é assim que funciona. A bênção é a revelação de Deus para conosco, a misericórdia de Deus para conosco e a graça do Senhor para conosco. Não adianta termos e presenciarmos sinais e maravilhas, milagres e bênçãos se nós não obedecermos quando Ele diz siga-me. O milagre terá sido só um milagre. A conquista, a bênção terá sido só mais uma conquista terrena. Sim, Cristo cura e pode curar. Ele opera sinais terrenos, mas é para mostrar que Ele é a verdade, e não para nos ajudar nas nossas condições terrenas. Claro que isso também é importante. Não estou te recriminando a ter uma casa boa, uma casa confortável, um carro bom, desde que você use disso em obediência, de uma forma que glorifique ao Senhor. Porque querendo ou não, o que você recebeu não é seu. Hoje em dia isso é o que falta em muitas pessoas. Muitos querem a bênção, o milagre, mas não escutam o siga-me. Não escutam a ordem, não seguem a ordem depois. É como se Deus fosse um trampolim pra gente conseguir os nossos objetivos. E quando a gente agarrou, a gente conseguiu, agora eu não preciso mais pular no trampolim pra alcançar o meu objetivo, então eu me afasto de Deus e volto só depois que eu quiser mais algum objetivo. Mais ou menos assim que não deve acontecer, que não deve funcionar. A postura que nós devemos ter diante essas bênçãos é de obediência, gratidão e humildade. Sempre que às vezes a gente se esquece da eternidade e que o plano do Senhor é muito maior do que isso aqui. Temos Jesus como se fosse um chaveirinho gospel para conseguir coisas que nós queremos para usar só quando a gente precisar, quando precisamos de bênçãos ou ajudas mundanas. Nos esquecemos que o objetivo não é ter uma vida boa aqui na Terra, que o objetivo não é usar de Deus como um trampolim para chegar nos objetivos, porque o objetivo é a eternidade, o objetivo é estar com Ele, esse é o nosso propósito, esse é o nosso essencial propósito. Quando o nosso objetivo deixa de ser material e passa a ser eterno, nós vivemos uma paz
Então agora nós não ficamos ansiosos porque tal coisa não aconteceu, mas nós ficamos tranquilos porque tal coisa não aconteceu, mas tudo bem, porque eu já sou satisfeita e eu já tenho o meu amado. Esse é o pensamento. Quando eu falo de milagre, de bênção, de graça, quero dizer aquilo que a gente recebe pela graça de Deus todos os dias, que é a nossa vida, é a nossa personalidade, é a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de andar, de correr. Isso também é milagre, isso também é graça. Essas coisas todas são para abrir os nossos olhos para uma vida eterna e para o reino de Deus. E a nossa posição em meio a isso é ser ferramenta na mão de Deus para esse plano maior. Temos que ser ferramenta com aquilo que Ele nos deu, com aquilo que Ele nos abençoou, com o nosso milagre. Não sei se ficou confuso, mas se ficou, eu vou encerrar contando um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu me converti faz menos de um ano. E antes disso, eu tinha meus sonhos, meus objetivos, coisas que eu gostava de fazer. Quando eu me converti, eu anulei muitas dessas coisas que eram da minha personalidade, achando que não agradava a Deus por ser do meu velho eu. Que depois que eu me converti, eu tinha que ser uma menina quietinha, delicadinha. E com o tempo o Senhor foi trabalhando essas questões de identidade em mim. Por exemplo, eu sempre gostei de gravar vídeo, eu sempre gostei de comunicação. Sempre foi uma habilidade natural minha, me comunicar bem. Só que antes de me converter, eu meio que fazia isso sem algum propósito específico. Muitas vezes pra me vangloriar, muitas vezes por ego, muitas vezes uma certa luxúria. E depois que eu me converti, o Senhor ressignificou algo que é da minha personalidade, que é natural meu, que é uma bênção que Ele me deu. E eu, quando me converti, reprimia muito isso em mim, porque eu pensava que se eu criasse, eu ia criar pra mim. Eu ia criar pra me vangloriar, pro meu ego. Mas o Senhor começou a trabalhar em mim que Ele me deu essa bênção. E eu preciso usar essa bênção para glorificar Ele. Então eu tinha medo de postar, tinha medo de falar, eu tinha medo de criar. Mas hoje eu sei que tudo que eu tenho vem do Senhor e é bênção dele. E bênção é responsabilidade, uma coisa que nos é entregue para usar de forma a glorificar o nome do Senhor, para abençoar outras pessoas, para passar para o próximo. Não é algo que é nosso. É algo que é nos dado de graça pela graça. Não é o nosso objetivo, mas o nosso objetivo maior e a nossa alegria maior, o nosso maior motivo de alegria é estar em comunhão com o nosso Pai. Então, se você foi abençoada ou abençoado com algum dom, com alguma coisa, você sabe que faz isso bem, mas você tem medo de fazer isso, ou então você não usa para a glória do Senhor, porque foi uma bênção dada de graça. E essa bênção é responsabilidade sua. Você vai prestar contas por isso. O importante não é você receber a bênção, é o que você faz depois de receber a bênção. Se você é obediente e diligente com aquilo que o Senhor confia a ti. Você tem uma voz bonita? Canta. Você cozinha bem? Cozinha para as pessoas. Você tem algum conhecimento específico? Ótimo! Use isso para a glória do Senhor. Glorifique o Senhor com o seu conhecimento. Você é muito receptivo, você gosta de receber as pessoas. Glorifique o Senhor com isso. Receba as pessoas na sua casa. Seja a imagem de Cristo para as pessoas. Seja a bênção na vida dessas pessoas, com a bênção que te foi dada. E muito mais que dons, talentos, habilidades, personalidade, bênçãos, milagres. O Senhor nos dá a vida eterna. E é essa vida eterna que nós já estamos vivendo. Então não se distraiam, irmãos, do real propósito que essas coisas têm na nossa vida. Então, amados, no que vocês são abençoados por Deus? Qual milagre que o Senhor fez na vida de vocês? E no que vocês estão usando Ele atualmente? Essa foi a reflexão de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se ficou muito confusa, me dê o feedback de vocês aí nos comentários. Eu disse que ia ser mais simples, mas talvez não ficou tão simples. Deus abençoe vocês e dê uma ótima semana. Beijos e até o próximo episódio.